Oi, pessoal. Hoje é nossa aula número 27, última aula de maio, né? Hoje é dia 29. E fechamos aí mais um mês de aulas. A partir do mês que vem, a gente segue com as aulas aqui e eu pretendo continuar gravando as duas aulas, né, por áudio, e continuar com as aulas ao vivo de terça e quinta. E aí fica a sexta-feira livre, pode ser que eu mande alguma aula complementar ou indique algum vídeo para vocês assistirem, mas acho que não tem necessidade de tantas aulas, né, por semana. Então vamos hoje começar em pé. E em pé, como temos feito, espreguice, né? Busque movimentos que tragam sensações prazerosas, ao mesmo tempo que você se movimenta, você vai sentindo, né, essa chegada dessas sensações. E o espreguiçar não é só um ato mecânico, não é? É uma forma de experimentar outras correntes, outros tipos de sensações no corpo. E aí você vai se estabelecendo na postura da montanha, firmando bem os pés no chão. Então lembra que na postura da montanha você deixa os joelhos um pouco relaxados, o quadril bem posicionado, a coluna firme. Você posiciona com firmeza no chão, né? Com os dedos todos tocando o chão e ampliando essa sensação dos dedos para o pé. E vai a partir do pé, da firmeza dos pés, subindo essa sensação para as pernas, pensando que você realmente vai se colocar de uma forma firme, estável. Veja como está o seu quadril. Tenta perceber o seu assoalho pélvico, que a gente tem falado bastante. Abdômen, costas. Vai levando a atenção para as mãos. Veja se consegue sentir as mãos com a mesma atenção que percebe os pés. E, por último, veja como está o seu pescoço e a posição da sua cabeça. Observe o seu corpo inteiro. E pensa no movimento crescente do corpo, né? Junto com a sua respiração, você pensa em crescer. E vai mais uma vez lá embaixo nos pés, observando a firmeza dos pés, a firmeza das pernas, quadril, glúteo, todo o tronco. Veja se sente o assoalho pélvico. Leva atenção para os braços e procura mais sensações nas suas mãos. Veja se consegue sentir a linha das mãos. Se consegue perceber as costas da mão, as unhas, talvez até as cutículas.
procure ficar atento ao corpo todo, então, da ponta do pé até a cabeça. E respire, procurando sempre essa sensação de crescimento, sem desmanchar a postura. Vamos manter por mais alguns momentos. E você vai procurando as sensações que percorrem o seu corpo, vai procurando essas correntes de sensações, ficando sempre muito atento a tudo que está acontecendo com você nesse momento. Então, permaneça assim mais um instante. Muito bem. Pensando nessa ideia de crescer, a gente vai fazer Chakrasana, que é a inclinação lateral. Então, mantenha o corpo firme como está e vai elevando o braço direito na direção da orelha. Estende bem o braço direito, como quem espreguiça, e de tanto que alonga, você vai inclinando um pouco para o lado esquerdo. Observe a abertura lateral das costas, das costelas, do braço. Respira. Vai retornando. Mantém os braços do lado do corpo. Observa como sente o lado direito. Observa como sente a respiração desse lado que foi alongado. E vai então subindo o braço esquerdo. Cresça espreguiçando. Incline. Sempre que estiver parado na postura, você vai procurar os movimentos da respiração, vai procurar essas sensações que percorrem o seu corpo. Então, nunca deixe a respiração bloqueada, mesmo quando a respiração talvez esteja mais difícil, ainda assim você respira normalmente e observa. Vá retornando. Se mantém na postura por mais um momento. Observa os movimentos respiratórios do lado esquerdo agora. Se sente calor, se sente alguma coisa diferente nesse lado esquerdo. Feito isso, você vai dar um passo com o pé direito à frente. E vai deixar as duas mãos nas costas, uma mão segurando na outra, braço relaxado sobre as costas. E aí você observa a posição do seu tronco. Então, como que foi feito na ideia de crescer o tronco, né?
Você vai pensar em manter o tronco assim, com essa ideia, e vai flexionar o quadril. Então, lembra que quando a gente faz uma flexão de quadril, o tronco permanece alinhado, tá? Num primeiro momento. Então, mantendo as costas retas, vá levando o tronco na direção do chão. Veja até onde você consegue chegar, mantendo o joelho estendido. Se estiver muito difícil, flexiona um pouco a perna da frente, não tem problema. Mas mantenha o tronco alinhado, o queixo próximo do peito. Observa as suas escápulas. Tente fazer esse movimento sem curvar as costas. Talvez você não desça muito, mas tenta preservar a coluna dessa forma, mesmo que você precise flexionar um pouco o joelho. Solte então os braços das costas, coloque as duas mãos sobre a perna direita. E agora sim, vá relaxando a cabeça, o pescoço, os ombros, fazendo uma flexão de tronco. Deixa os braços se acomodarem um pouco mais na perna. Se você puder, você alonga bem os dois joelhos. Se precisar fazer algum ajuste, faça, mas torne a posição possível de ser mantida. E além das pernas, talvez seja o que você mais sente agora, você vai observar a região das costas da coluna lombar. Então, percebe os movimentos da respiração nas costas, enquanto procura se ajustar. Vai retornando devagar. Assim que você ficar em pé, você retoma o seu equilíbrio. Inverte o lado. E aí a gente começa com as mãos nas costas, né? Uma mão segurando a outra. A ideia é que os braços não façam força agora, eles não participam desse primeiro momento. Então, seu corpo está alinhado, firme, escápulas próximas. E você vai fazendo a flexão de quadril, buscando esse crescimento do tronco. Não precisa olhar para frente, lembra o queixo bem perto do peito. E vá flexionando o quadril o máximo que você puder, preservando o tronco assim. Faz os ajustes que precisar. Vai então relaxando os braços, o tronco, procura se ajustar um pouco melhor. Pode relaxar os ombros, então trabalha um pouco mais a ideia do alongamento da perna.
Vá subindo devagar. E aí você alonga os dois braços agora. Perdão, vamos voltar. Então, você voltou, ficou em pé. Volta a posicionar os pés na postura da montanha, né, paralelos ao quadril. Volta a firmar os pés, a ter consciência da coxa, das costas. E aí sim, os dois braços vão se erguer na direção das orelhas, cresce bem os braços, sentindo alongar a coluna. E mantendo os braços assim, a gente vai tentar fazer a postura da cadeira. Então, vá flexionando o joelho, levando o quadril para trás, como se fosse sentar num banquinho. Força nos braços para sustentar a posição. E veja se percebe o alongamento do abdômen. Se percebe o alongamento das costas. E não vamos demorar, vai voltando, descansa os braços. Vamos fazer mais uma vez. Os braços sobem. Firmeza nos braços. Vai flexionando o joelho enquanto flexiona o quadril para trás. Sentando numa cadeira. Olha a frente. Percebe o abdômen. Percebe as costas. Volte. Você pode manter os pés assim, ou um pouco mais próximo, se preferir. E você vai flexionar o tronco agora. Então, vai levando as mãos na direção das pernas. No primeiro momento, você pode deixar os joelhos flexionados e soltar mesmo as costas, o tronco. Então, deixa o corpo se acomodar por um instante. E agora você vai pensar em subir um pouco mais as mãos nas pernas, porque você vai procurar um ponto em que consiga usar as pernas como tração, como apoio, para erguer mais o tronco, né? Então, para buscar aquela sensação de coluna alinhada que a gente fez no exercício anterior. Então, pense que você vai abrir o peito, vai levar os ombros para trás, né? E vai tentar se puxar com a coluna mais alinhada e não curvada como você fez antes. Deixa o queixo perto do peito. Então, vá no seu limite, mas vai experimentando essa ideia de coluna mais reta. E observe as suas costas e as sensações que chegam nas costas, nas pernas, né? O que chega até você. Relaxa a cabeça e os ombros, vá levantando.
Agora, pensando no equilíbrio, vocês vão pensar em duas opções. Para quem consegue, ainda não faça, né? Mas se você consegue abraçar o joelho na direção do peito, você vai fazer assim. Se você não consegue abraçar a perna e puxar, você vai deixar as mãos à cintura e vai só elevar o joelho na direção do quadril. Então, independente da forma como você vai fazer, pensa que o pé esquerdo ele vai ficar firme no chão, com todas as questões de alinhamento, com bastante atenção no assoalho pélvico, no abdômen, e aí sim você vai se preparando para tirar o pé direito do chão, da forma como achar melhor, mantendo o seu alinhamento, mantendo a firmeza, buscando estabilidade. Volta, distribui o peso normalmente nas duas pernas. Se prepare então agora para ficar o pé direito no chão. Vá subindo o joelho esquerdo, abraçando ou só elevando. Retorne. Vai então se preparando para ajoelhar e passamos por Balasana na postura da criança. Então você senta sobre os calcanhares, leve a testa na direção do chão. Descansa o peso das costas. E recolha a sua atenção observando mais uma vez a respiração. Observando as suas costas. Observando se percebe movimentos respiratórios na região lombar. Daí você vai passando para a postura do gato. Mãos firmes no chão, embaixo dos ombros. Assim como firmou os pés no chão, na postura da montanha, aí você firma as mãos no chão, usando os dedos, usando a palma da mão. E aí você cria essa intenção, né, essa energia, né, das mãos para o restante dos braços. Observa as suas escápulas, a coluna, o quadril. E aí você aumenta todas as curvas da coluna. Então, o quadril vai para cima, a coluna lombar acentua a sua curva, peito para fora, ombros para trás. Respira olhando à frente. E quando for soltar o ar, começa a empurrar mais o chão, curvando o tronco, curvando a coluna, trazendo o quadril para dentro,
Sinta a contração do seu abdômen. Mais uma vez, respira, levando o quadril para trás, para cima, abrindo o peito. Solta o ar usando o abdômen, trazendo o quadril para dentro, empurrando bem o chão. Mais uma vez, sozinhos agora. Muito bem. E daí você passa a postura sentada, sentado. Estende as duas pernas à frente. E aí você está em Dandasana, tronco alinhado, pernas unidas, alongadas à frente. Mãos podem se apoiar sobre as coxas ou do lado do quadril. E se você tiver dificuldade de manter o tronco assim, você flexiona os joelhos um pouquinho, mas preserva a coluna alinhada. Se observa um instante. Aí, como fez em pé, você vai levar as mãos na direção dos joelhos ou das pernas, encontra um ponto de apoio e vá se aproximando das coxas pelo quadril, né? Então, é uma flexão de quadril. Não faça curva nas costas, não faça uma flexão de tronco. Mantenha a coluna reta, veja onde você chega pela tração dos braços, tronco com a sensação de crescimento. Dê prioridade para o tronco, ainda que precise flexionar um pouco os joelhos. Como fez em pé, você procura sensações nas costas. Observe também como está o seu abdômen. Vai retornando. E assim mesmo sentados, vamos torcer. Então, você flexiona a perna direita, passando o pé direito por cima da perna esquerda, coloca o pé esquerdo do lado do joelho direito. Essa torção ela pode ser feita assim, passando a perna uma por cima da outra, mas tem gente que faz a postura com o pé na posição que ele estava, né? Então, você pode flexionar o joelho direito e deixar o pé onde ele fica. E fazer o mesmo processo com o braço. Abraça a perna direita, a coxa direita com o braço esquerdo, rodando o braço direito para as costas, né? Ou o pé, como a gente está mais acostumado a fazer, cruzando por cima da perna esquerda. Então, você pode experimentar. Acha os pontos de tração, né, na coxa e na mão atrás das costas. Mantenha o eixo da sua coluna, a coluna cresce,
Assoalho pélvico ativo, então não deixa a coluna solta, não é para contar só com os apoios. Conta com a coluna, mais os apoios, e observa na torção que chega até você. Concentra no corpo todo. Volta. Vai então se organizando para torcer para o outro lado. Vai retornando. Então, vamos deitar. Deitado em Shavasana, você faz um momento de pausa, de relaxamento. Observe os seus apoios. Enquanto você descansa um pouco o corpo, vamos retomar a explicação da aula passada sobre as fases da respiração. Então, nós temos sempre a fase ativa e passiva da inspiração e a mesma coisa da expiração, tá? Então, a gente começa a explicação pela expiração ativa. Então, no final da expiração, vocês não precisam fazer agora, vão só escutando a explicação enquanto descansa. Quando a gente começa a soltar o ar, tem o final da expiração, e esse final da expiração, ele conta com a força abdominal e força do assoalho pélvico para terminar de expulsar o ar que estava no pulmão. Então, numa respiração relaxada ou numa respiração do dia a dia, a gente acaba não fazendo isso, tá? Então, pensando numa respiração completa, aquela que fazemos aqui, nas práticas respiratórias, a gente vai pensar nessa expiração ativa, né? Que é o final da expiração com ação do abdômen, do assoalho pélvico. Depois que a gente faz essa força, né, pelo relaxamento da musculatura, o corpo relaxa, começa a entrar um pouco de ar. Então, esse início da inspiração
é passivo. Então, pelo relaxamento da contração do assoalho pélvico e do abdômen, começa a entrar um pouco de ar sem que a gente faça força. Depois tem a parte ativa da inspiração, que é quando a gente vai fazendo o alargamento das costelas, o ar vai entrando, né? E todo o processo da ativação muscular da inspiração acontece. Depois que tem a etapa ativa da inspiração, né? Então a gente alargou as costelas, o diafragma desceu, o ar entrou, a gente está fazendo força. Quando eu deixo de fazer força, um pouco de ar começa a sair, que é a parte passiva da expiração, né? Que a gente não está fazendo força, que as costelas estão voltando no lugar e o ar sai passivamente. Então, a gente tem sempre essas 4 etapas numa respiração consciente e, no caso, voluntária, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem a respiração agora, observando essas etapas. Então, vamos deixar a mão sobre o abdômen e você respira normalmente. Pode deixar as pernas estendidas ou flexionadas. Eu acho que as pernas flexionadas é um pouco mais fácil, mas você decide. Então, faça a sua respiração ampla, mas procure observar essas etapas ativas e passivas, mas observa principalmente que na expiração você faz força abdominal e força com o assoalho pélvico para terminar de soltar o ar. Então, faça suas observações por alguns instantes. Assim que você encerrar essa respiração, você deixa a respiração livre por alguns momentos. E assim como a gente fez na aula passada, a gente vai repetir com as pernas flexionadas, né? Os joelhos para o teto, pés para o chão, pés no chão. A gente fez na aula passada o movimento dos braços, né? Então, os braços eles subiam na direção do chão, lá atrás da cabeça, braços no prolongamento do corpo. E essa
elevação dos braços era o tempo da sua inspiração. E aí, quando os braços começavam a voltar, a gente pensou em 2 etapas, né? Simbolizando essas etapas da respiração, da expiração. Então, quando os braços vêm até os ombros, né? Até apontar para o teto, a gente pensa na etapa passiva da expiração. E desse ponto, né? Da linha dos ombros para baixo, a gente pensa na etapa ativa, que é onde você faz força para expulsar o restante do ar. Veja se essa expulsão, ela é feita pelo seu abdômen, pelo assoalho pélvico. Então, procure sentir essa região trabalhar. Mas você não vai fazer a respiração picada. O braço ele só está determinando um ponto. Então, o braço vai para trás, a respiração acontece. O braço vem até a metade, a expiração passiva acontece, e depois até o final, até chegar no chão, expiração ativa. Então, faça mais algumas respirações, observando as etapas. Não precisa exagerar na força que você faz para o ar sair. É para você só perceber que essa musculatura trabalha nesse momento. Quando terminar essa respiração, deixe os braços livres no chão, à vontade. Estende os braços e as pernas. Voltamos então a Shavasana. E assim, deitados, você observa agora os movimentos da respiração. Então, agora você não se preocupa com as fases, né? Então, se preocupa com a expansão das costelas, a expansão das costas, do abdômen. Então, respira, observando que você tem as costas, que seria uma das paredes do corpo, e a frente do corpo, que seria uma segunda parede nesse momento. Então, quando você respira, deitados dessa forma, você tem a respiração, um movimento que ele é vertical, né? O corpo abre e fecha. Isso é o mais comum que a gente observa, né? Para cima e para trás. Vire o corpo para o lado direito, como se você fosse dormir.
Pode deixar um braço de apoio para a orelha direita. Deixa as pernas flexionadas, olhe para frente. Então, sinta o apoio das costelas do lado direito no chão. E vá percebendo os movimentos agora respiratórios do lado direito, né? Então, você tem uma terceira parede aí, a parede que abre para a lateral, para o chão. Vai então agora virando para o lado esquerdo. E você observa a mesma coisa. Então, observa o toque da pele, das costelas, quando você respira, essa expansão lateral, tendo o chão como uma referência. E aí, então, você já tá de lado, você vai se apoiando para sentar na sua postura de meditação. Se acomode da forma que for melhor para você. Então, se coloca numa posição estável, acomodando bem o quadril e o restante do tronco. Nós observamos, então, a parede frontal, vamos pensar assim, peito, né? A parte da frente do corpo, a parte das costas e as laterais das costelas. Então, a gente tem esses movimentos que, sentados, né? Eles estão no nível horizontal, né? O corpo, ele abre para as laterais, para frente, para trás e para os lados, né? E quando a gente faz a respiração, então, ampla, pensando naquela ideia do guarda-sol, né, que as costelas se abrem, a respiração chega até na clavícula, aqui na parte baixa do pescoço, a gente tem um movimento de ascensão, né, que é vertical. Mas, talvez não tenha ficado ainda muito claro, quando a gente faz a inspiração, né? O diafragma, que é esse músculo embaixo do pulmão, ele desce, junto os órgãos desce e o assoalho pélvico também desce, né? Então a gente presta mais atenção na parte superior do corpo, a parte de baixo às vezes não fica clara, né? Esse espaço que é criado. Então a parte de cima sobe, a parte de baixo desce quando o ar entra, né? E aí quando a gente solta o ar, ele fecha de novo, né? Como se fosse assim uma sanfona, mas ao contrário, né? Para cima e para baixo. Então, faça a respiração bem ampla agora, observando esse crescimento. Então, essa parede, que é como se fosse o teto e como se fosse o chão. Então, percebe o movimento vertical, para cima e para baixo, o ar entra. E quando você solta o ar, não é para você diminuir, mudar a postura da coluna, não. Mantém firme, mantém estável, mas observa essas outras duas variáveis da respiração, né? Na vertical.
Próxima vez que o ar sair, você deixa a respiração livre. Mantenha a firmeza do tronco. Você está estável, confortável. Você procura novamente se tem sensações que chegam em você, deixando os pensamentos livres, procurando apenas observar as suas sensações. Vai então levando a testa na direção do chão em Yoga Mudra. Uma opção para essa posição é abraçar os joelhos, levando a testa nos joelhos. Vai retornando. Já me cedi aqui um pouquinho no tempo, mas falamos hoje então sobre as 4 fases da respiração, de uma respiração voluntária, tá? E também das 6 paredes, né, dos 6 movimentos respiratórios, corporais envolvidos com a respiração. Na próxima aula a gente continua e damos seguimento nessas percepções, né, nesses aprendizados que vão fazer diferença nos processos de pranayamas, de respiração mesmo. E não só disso, mas a gente fala mais pra frente. Então, beijos para vocês e até a próxima aula. Namastê. Oi, pessoal. Hoje é nossa aula número 27. Última aula de maio, né? Hoje é dia 29. E fechamos aí mais um mês.